Olá, esse é o Viva Roda e eu sou Luísa Sarmento, do canal Mais Orgânica. A gente hoje vai falar sobre comportamento. E hoje a gente tem uma figura aqui fantástica. Eduardo Marinho, um fenômeno da internet, hoje da internet, porque é um artista de rua e que foi descoberto aí na internet por um acaso. Ele é filho da classe média alta brasileira, teve grandes oportunidades de estudar, fez concurso público, depois se tornou militar, foi esportista, olhou para tudo isso e falou: não é o bastante para mim, acho que eu preciso de um pouco mais. Abandonou tudo e foi viver nas ruas. A gente vai conversar um pouco com ele hoje e saber mais dessa história toda que ele tem para contar pra gente. Então sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Eduardo. Bom, a gente vê na internet muito do que você diz, do que você está trazendo, e hoje você se coloca como um artista de rua, né? Apesar de falar bastante sobre questões humanas, enfim, da nossa sociedade. E hoje a gente tem visto uma ascensão do moralismo muito forte, sobretudo batendo na arte. Como é que você olha para tudo isso hoje? Olha, na verdade, o que eu vejo acontecer é a revelação do que já existe. A mentalidade que está aflorando com essa situação política que nós estamos vivendo, as pessoas estão tendo coragem de mostrar a cara, porque esse pensamento reacionário sempre houve, sempre. A arte ela é cooptada pelo sistema comercial desde sempre, porque é um trabalho que fala com a alma humana, fala com o abstrato, com desejos, com sentimentos, com emoções. E isso, se você deixa solto, ela essencialmente é libertadora. E nós estamos numa sociedade aprisionadora. Aprisiona nossas mentalidades, nossos comportamentos, nossos valores. E no controle geral desse punhadinho de parasita que controla a sociedade, precisam controlar desde o que você vê até o que você quer, os seus valores, sua forma de relacionamento, suas buscas, seus objetivos de vida. Isso tudo está sendo construído de maneira subliminar. É uma sociedade prisioneira. Eu, na verdade, essa visibilidade que eu estou tendo na net, para mim é uma novidade muito grande, porque eu sempre falei essas mesmas coisas, desde 19 anos que eu digo, a sociedade é uma grande falcatrua, sabe, um grande engodo, que fabrica pessoas frustradas no atacado, que frustra um monte de vidas, que não tem sinceridade na sua maneira de ser. Você vê o sistema de educação, devia educar, mas não educa, ele condiciona, ele adestra. Aparecer assim, ter essa visibilidade toda na internet, para mim é uma surpresa, eu nunca tive essa intenção, visibilidade nunca foi o meu objetivo. E é em cima de coisas que eu falo desde 19 anos de idade, né? Desde 19 anos de idade que eu digo que a sociedade é uma grande falcatrua, que leva a gente para a frustração. Os objetivos de vida falsos, os valores falsos, os relacionamentos superficiais, de tal maneira que o ser humano não está no centro de importância da sociedade. Está o patrimônio, está o lucro, está o interesse empresarial. O ser humano está em segundo plano. É uma sociedade que valoriza o patrimônio, não a vida. O ser humano não está no centro de importância. E isso eu venho dizendo desde 19 anos de idade. Um dia chego e botando meu trabalho na rua, sempre. Botando o que eu penso no meu trabalho, que eu resolvi isso com 19 anos de idade. Eu vou botar meu pensamento no meu trabalho. Vou usar meu trabalho para causar questionamentos, para questionar essa sociedade, propor reflexões, dizer o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo. Até para desabafar. É uma necessidade interna minha, não tinha intenção mais de mudar o mundo. E venho fazendo isso. De repente chegou uma câmera com um casal de jornalistas, formandos, fazendo um trabalho de conclusão de curso, e filmou eu dizendo as mesmas coisas. Os caras iam fazendo as perguntas e eu ia falando o que eu acho da política, da economia, da vida, dos valores. Falando como eu sempre falo. Aí botaram lá na internet, eu não tinha nem computador. Ganhei um computador. Uma menina botou o dedo na minha cara, você tem a obrigação de escrever o que você fala. E aí eu voltei a escrever, que era uma coisa que eu gostava de fazer desde menino. Sempre fui bom de redação. Aí eu comecei a sentir que a minha obrigação aumentou. A visibilidade aumentou a minha responsabilidade. E criou uma outra ótica a meu respeito, porque até então eu estava acostumado com o desprezo social, com o preconceito, a perseguição da guarda municipal, o desvalor nas minhas palavras, o nego não me levava a sério, quando eu passava vendendo artesanato de noite nos bares, eu não tinha crédito nenhum. E também não estava nem aí para isso. Diante dos olhares de desprezo, eu tinha uma reação assim: eu sei muito bem o que eu sou, e estou tranquilo e gosto de ser como eu sou. Agora a coisa inverteu, as pessoas estão me olhando como se eu fosse alguma coisa muito maior do que eu sou. Me endeusando, você é o cara. Por isso eu não gosto desse estilo de filósofo de rua. Isso aí foi um cara que botou lá. Eu não me sinto filósofo, acho que sou tão filósofo quanto qualquer um. Eu questiono a razão de ser da existência.
O que eu estou fazendo aqui? E o que a sociedade me oferece não me interessa. Os padrões de consumo, eu acho vergonhoso. Uma sociedade que abandona a gente, uma sociedade cheia de miséria. Eu não quero ter privilégios. Eu já tive privilégios suficiente. Agora eu estou botando em função. Você citou a questão educacional. A educação é um tema que no Brasil ela é quase consensual, embora não tenha efetividade prática. Mas tem um outro item que eu considero talvez tão mais importante que a educação, que é a cultura. Não do ponto de vista do consumo, mas de construção de sentidos, de identidade, de ecossistema dos outros. Eu queria saber o seguinte, você na sua trilha drummondiana, caminhante faz o teu caminhar, se você poderia conversar aqui com a gente alguma experiência cultural mais marcante que você viveu nessa cultura de rua, ou que te vem à cabeça agora, para a gente compartilhar aqui com nossos colegas internautas. Olha, o mais marcante mesmo foi a mendicância. É uma realidade que eu não conhecia e a mais de chão da sociedade. Quando eu me tornei mendigo, comecei a fazer parte de uma coletividade, que eu não sabia que era tão unida. Eu não sabia como as relações eram. E eu comecei a ver uma relação humana como eu nunca tinha visto. Uma solidariedade profunda como eu nunca tinha visto. Ali o cara abre mão de comer para dar para você, porque você está precisando. Ele não te dá o que sobra, ele divide o que tem com você. É uma solidariedade visceral, espontânea. Só que é uma gente desinstruída, frequentemente desdentada, maltratada, sofrida, perseguida, convencida de que não vale nada, convencida de inferioridade que é falsa. Ali eu comecei a tomar minha posição política. Falei, porra, essa é a melhor galera que eu já conheci, velho. E a sociedade despreza, persegue, avilta essas pessoas. Então comecei a falar, não, essa gente, cara, é a minha gente. Tinha o direito de ter acesso a todo o conhecimento que eu tive. Tem direitos constitucionais completamente desrespeitados. Comecei a ver a organização social como uma entidade criminosa. Eu vejo o Estado como uma organização criminosa que joga em favor de um punhado de parasitas sociais e sacaneia a população por inteiro. Por isso que não pode ter investimento na população. Não pode ter, chamam educação de custo. Educação não é custo, é investimento. Mas não pode investir. Por quê? Porque vai ficar difícil controlar o povo. Nós temos uma sociedade monitorada, controlada, condicionada, mediocrizada. O sistema social impede o desenvolvimento da sociedade. Quando eu percebi a profundidade da solidariedade que tem nesse meio, eu comecei a ver que seria muito melhor se a sociedade fosse comandada por essas pessoas, que são pessoas muito mais humanas. Eu acho que o sofrimento faz elas ficarem mais humanas, elas se unem, eles sabem que são alvos potenciais na sociedade, eles sabem que podem ser acordados com fogo, com pancada, eles sabem que são párias e que qualquer um pode fazer qualquer coisa com eles, certo de impunidade. E aí eles se unem de uma forma tão visceral que se tornam pessoas muito melhores. Eu via nesse... Eu conheci um mendigo, chamava Empresário, lá em Pernambuco, em Recife, num casarão. E um dia ele era o mais solidário de todos. Ele sabe conhecer de ervas medicinais, ele buscava, trazia para tratar de ferida, ele sabia qual era a comida que alimentava bem, você precisa comer isso, ia lá, arrumava na feira, na xepa. E um dia eu encontrei esse cara em Boa Viagem. Eu fiquei na feira de Boa Viagem vendendo os brinquinhos que eu fazia. E na hora de dormir eu procurei uma casa abandonada, fui lá, vi que estava embarreirada, dava para entrar, mas estava embarreirada por dentro. Aí eu bati, pedi licença para entrar, abriram para eu entrar, era, claro, mendigo, né? Era o empresário que estava lá dentro. Ele falou, pô, maluquinho, chega aí, tô cozinhando a mandioca aqui, não tinha ninguém para comer comigo e tal. Estava cozinhando numa fogueira, numa lata de óleo assim, um monte de macaxeira. E ali, nessa noite, eu dormi ali com ele me arrumou o papelão, e ele me contou a história dele, ele tinha sido empresário, de importação e exportação, coincidiu com uma outra história que eu vivi também. E ele não podia conviver com a família, mandava a família de férias, e estava ocupado sempre em desenvolver a empresa. E um dia ele mandou a família de férias para o estrangeiro e o avião caiu e a família morreu. E ele estava trabalhando na sede da empresa, quando chegou alguém e falou com ele que o avião tinha caído, a família tinha morrido. Ele falou que deu um branco na cabeça dele, não sentiu dor, não sentiu nada. Ele deu um branco, ele levantou, tudo ali perdeu o sentido, ele se sentiu fora do espaço. Saiu, todos os funcionários olhando para ele, para ver a reação do patrão com a tragédia. Pegou o elevador, desceu, saiu, foi andando, ninguém foi atrás. E ele foi andando e não parou mais. Foi andando, isso era Maceió, pegou a estrada, foi baixar em Pernambuco a pé. Já chegou todo rasgado lá. Não sei quanto tempo ele levou, ele também não sabe dizer. Ele chegou em Pernambuco em petição de miséria, assim, magro,
sujo, e os mendigos perceberam que ele estava alterado e deram um abrigo a ele, deram comida para ele. E aí ele falou assim, o que me trouxe de volta para a realidade foi o amor dessas pessoas. E quando eu me dei conta que eu estava na realidade, que eu estava no mundo, a minha família é uma lembrança tão distante que não me doía. E uma frase que ele falou que marcou muito, cara, se eu soubesse como é bom ser mendigo, eu nunca tinha sido empresário, aquilo lá é um inferno. Quer dizer, o cara fez uma mudança que clareou a mente dele, clareou a visão dele, ele percebe que não precisa ter muita coisa, precisa ter bons sentimentos, você precisa ter solidariedade, você precisa ter integração. As necessidades materiais são muito poucas. Mas existe um exército de publicitários e marqueteiros convencendo a gente que não. Que você só pode ser feliz tendo sobras. E eu acho que num mundo onde tem tanta carência, você ter sobra é vergonhoso, humanamente falando. É o que eu sinto. Não me dou o direito de julgar quem tem sobrando, não. Mas eu me constranjo com a ideia. Eu me constrangia quando eu morava com meus pais. Eu já ofendi minha mãe e meu pai, dizendo que eu tinha vergonha de estar tão bem vestido diante dos pobres. Você está falando agora sobre direitos humanos, né? A gente tem o Lucas aqui, que é um representante dos direitos humanos. Lucas, queria passar a pergunta para você. Eu queria puxar para um outro gancho, né? Um tema que se relaciona com investimento, com pobreza, que é a questão da corrupção. Tem algumas visões sobre o problema da corrupção. Uma visão seria que a corrupção é um problema de moral individual, né? Alguns indivíduos, né, corruptos, alguns indivíduos malfeitores, né, estão em alguns espaços e cometem esses atos de corrupção. Então bastaria, né, aumentar a pena para a corrupção ou retirá-los que o problema se resolveria. O outro seria uma ideia de moral, uma imoralidade coletiva, né, que seria fruto da nossa colonização, a herança, né, da coroa portuguesa. Então nós seríamos uma sociedade culturalmente corrupta por conta de Portugal. E uma terceira visão, mais crítica, seria da corrupção como um problema sistemático de uma sociedade em que se visa a acumulação de riquezas, em que o Estado é cooptado por grandes corporações e funciona como gestor dessas corporações. Nesse sentido, independentemente, né, do governante de ocasião, o Estado vai servir, né, para gerenciar esses interesses. E aí, dentro dessas perspectivas e até de alguma outra, como é que você vê a questão da corrupção? Eu acho que ela já nasce na própria estrutura social. A estrutura de sociedade que nós temos é essencialmente corrupta. Ela descende da monarquia, onde sempre um punhado, parasitava a totalidade. Na época, em nome de Deus. Depois o tempo foi passando e os pretextos foram se atualizando. E o domínio permanece o mesmo. Quem proclamou a República foram banqueiros e industriais da época. A população não participou disso, então não merece nem o nome de República. Instauraram uma falsa democracia, onde manda quem tem. E toda a estrutura social, todas as instituições foram construídas passíveis de serem dominados por poderes econômicos. Porque qual é o objetivo coletivo mais evidente que eu vejo? Harmonia social. A harmonia social não interessa a essa estrutura de sociedade. Essa estrutura se interessa pela desarmonia, pela desigualdade, pela miséria, para poder ter exploração. Eu demorei um tempo na miséria para perceber que a causa da miséria fundamental é o privilégio. É pela necessidade de alguns terem privilégios em excesso que é preciso roubar direitos da grande maioria das pessoas. Isso é ruim para todo mundo, ruim para a própria sociedade. Agora, como é um caminhar evolutivo permanente, eu acho que nós estamos em tempo de clareamento, de enxergamento. Essas delações aí premiadas não estão revelando a corrupção de uma empresa com o Estado, estão revelando como o Estado funciona. Em trabalho de tampar buraco na rua tem superfaturamento. Nenhuma empresa se relaciona com o Estado sem corrupção, sem ter seu departamento de propina. É a forma de procedimento cotidiano do Estado, da sociedade como um todo. É preciso perceber isso para que isso mude. Muitas vezes eu estou falando das coisas como eu vejo e as pessoas me cobram a solução. Então qual é a solução? Se a política partidária foi construída para não funcionar, então qual é o caminho? Eu não sei qual é o caminho, nós estamos caminhando. Eu não sei qual é a solução. Mas sem enxergar a realidade, a gente não tem condição de mudar nada. A gente vai automaticamente. Eu estou caminhando junto e eu pretendo caminhar com as minhas próprias decisões, ver com os meus próprios olhos. Então eu tive que fazer um trabalho interno muito profundo, porque eu via o mundo da maneira que eu fui condicionado a ver. Eu desejava da vida aquilo que eu fui condicionado a desejar. Eu tinha valores que foram implantados de fora para dentro. Eu tive que rever isso tudo, para poder começar a enxergar a realidade.
E aí dediquei minha vida a falar dessa realidade. Qual vai ser a solução? Eu acho que tem muitas soluções, mas elas vão partir da consciência da realidade. Então, Eduardo, você falou de privilégios e falou da elite que mantém esses privilégios. No Brasil, nós temos um oligopólio de 6 famílias que comanda o processo da comunicação social, né? Eles são os detentores da comunicação social, mas agora, com o advento da internet, existem essas novas mídias independentes que tentam se contrapor, ocupando os meios de produção de mídia, se contrapor à ponta de lança da opressão, que são as mídias corporativas. Como é que você vê isso, inclusive porque você é um apoiador desse processo? Como é que você fala isso? Isso aí são furos do bloqueio informacional, né? A gente vivia sob bloqueio. As informações só chegavam peneiradas por interesses empresariais. Quando eu era menino, você não tinha alternativa. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, começou a aparecer uns buracos na blindagem. E esses buracos são pequenos, ainda poucos, e precisam de pé de cabra para abrir mais. Porque a blindagem continua. Por quê? Porque o domínio é muito grande, muito enraizado. Eu acho que é o princípio de um processo de esclarecimento também sobre a sociedade. Porque essa grande mídia, riquíssima, poderosíssima, na verdade é porta-voz de bancos internacionais. E se você for ver o que está acontecendo a mesma coisa em todos os países colonizados. É o roubo dos direitos permanentemente pelos próprios estados, na manutenção da ignorância. E a ignorância é o campo aberto para essa mídia dominar o pensamento. Criar valores, criar comportamentos, desejos, objetivos de vida. Eu acho que o processo é muito lento para o gosto da gente, mas é preciso se aplicar nesse trabalho de divulgação. E é o que eu venho fazendo. Na verdade, eu não queria mudar o mundo quando eu comecei a falar o que eu estou vendo da sociedade. Eu só queria falar. E isso já me aliviava. Isso lá em 1980. E eu vim fazendo isso. Então, quando eu vejo um monte de gente entrando nessa mesma linha, ainda que equivocadamente pensando como programado, eu quero criar meus próprios comportamentos, valores, visão de mundo, meus desejos e o meu comportamento também. O que eu vejo é que as pessoas inconformadas com a sociedade apresentam todos os condicionamentos da própria sociedade, se comportam como foram condicionados. Conflituosos, disputadores, vaidosos, egocêntricos. Mesmo as pessoas querem... Como é que você vai mudar uma sociedade que estimula esse tipo de posicionamento desse jeito, fazendo exatamente o que você foi condicionado? Com vaidade, com disputa, com confronto. Não precisa confrontar. Não adianta tirar a Globo e colocar fazer uma outra Globo. Aparece na hora a outra. A estrutura social está preparada para isso mesmo. A gente tem que trabalhar com isso. E apesar disso. E não se deixar cooptar por isso também. E mostrando para as pessoas, na medida do possível. A gente não pode esperar ver o mundo justo. Não vai dar tempo. O processo de mutação começou há 4 bilhões de anos. O que são umas décadas dentro disso? A gente vive umas décadas. Ninguém vai mudar o mundo, porque o mundo é mutação permanente. A gente entra na mutação e participa dela. A diferença é como você participa. Geralmente você participa como foi condicionado. Eu quero me descondicionar para participar da forma que eu escolher, com a minha vontade, com a minha visão, com os meus valores, e não com essas coisas programadas pela sociedade. E quanto a isso, ficou muito fácil, porque simplesmente eu falei, isso aí para mim não presta. E a pergunta, o que presta? Eu não sei o que presta, mas isso não presta. O que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu não vou fazer. Eu não vou me formar, não vou ser convencional, não vou viver da forma normal nessa sociedade. Vou buscar um sentido. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque o que me é apresentado como sentido da vida não me serve. E agora a gente abre para as perguntas externas. A primeira pergunta que a gente tem é da Mariana Mota, do canal Púrpura. Eduardo, você acha que existe negligência do Estado quanto ao déficit habitacional no Brasil? E que propostas você considera mais viáveis para combater esse déficit? Bom, eu não vejo o Estado como negligente, porque isso seria incompetência. Eu vejo o Estado como uma organização criminosa que delibera essas, vamos dizer assim, violações constitucionais, né? Porque na Constituição diz lá que todo brasileiro tem direito à alimentação garantida pelo Estado, a atendimento médico, a moradia, a educação de qualidade. O Estado não cumpre nada disso. Então, para mim, é uma organização criminosa, dominada, sequestrada por poderes econômicos que age de acordo com os interesses desses poderes econômicos. E a esses poderes econômicos interessa a existência da miséria, do desabrigo, da carência total. É traição ao povo constante e permanente para a criação de privilégios nesse punhado do cume da pirâmide. Entendeu? Então, não vejo o Estado como negligente, não. Vejo o Estado como uma organização criminosa, antipovo,
pró-bancos e mega empresas. Como combater isso? Eu não acho que é preciso combater, não. É preciso ocupar os espaços. Os espaços são públicos e precisam ser ocupados. Já que o Estado não cumpre a sua Constituição e não dá para contar com nenhuma instituição, a população precisa tomar iniciativas. E toma, pontualmente, com toda dificuldade, porque não tem acesso à consciência, não tem acesso à informação, não tem acesso à instrução, mas a necessidade espreme e as pessoas ocupam. E eu acho que tem que ocupar mesmo. Acho que a solução é da iniciativa popular, da iniciativa da gente, da base. Bom, a gente tem agora a próxima pergunta, que é do Henrique Hedler, que é sociólogo por Berkeley, consultor e desenvolvedor de técnicas de irrigação e plantio na área subsaariana. Eu tenho passado aí os últimos 2, 3 anos trabalhando em projetos sociais, em grandes organizações humanitárias, entre outras poucos menores, na África e na Ásia. Foi onde eu passei grande parte do tempo. E a gente sempre se pergunta, né, quais são alguns projetos sociais implementados aí nos últimos 14 anos no governo anterior no Brasil. Quais são os projetos que foram implementados que poderíamos implementar também em outros lugares do mundo, levando sempre essa dinâmica de desigualdade social no Brasil, que existe também no continente africano muito, e como, por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, entre outros. Quais projetos você considera de grande importância, não só no Brasil, mas fora do país, que podemos implementar e ajudar e continuar esse trabalho de cooperação, né, que o Brasil vem tentando fazer entre o Brasil e a África aí nos últimos anos, aí, antes do governo Temer? Valeu, abraço. Bom, falar de programas sociais do governo passado, eu acho que foram programas band-aid. Você tem um cara com fratura exposta e você vai bota band-aid na ferida dele. Na verdade, o Estado comete crime contra a população desde sempre, desde a monarquia. Então era preciso um programa de resgate da população vítima de crimes sociais. O que é essa ignorância endêmica que nós temos? É fruto de crime social. O Estado tem a obrigação de produzir instrução de qualidade para a sua população. O Estado tem a obrigação constitucional de garantir a alimentação para toda a população. E o Estado não cumpre. Era preciso haver um investimento pesado em educação, em alimentação, em resgate dos crimes cotidianos que o Estado comete contra a sua população. Eu acho que o que eu posso achar de bom mesmo que houve nos governos do PT foi a coisa que nunca tinha havido antes, de o pobre estar dentro da universidade e não está varrendo o chão, ele está estudando. Foi uma via que nunca aconteceu. Um punhado de pobres, era para ser em massa, mas foi um punhado, mas só esse punhado já é uma migalha importante. Entrou na universidade e criou uma via dupla. Primeiro, vivência de periferia, de base, dentro da academia, que nunca teve. E segundo, conhecimento acadêmico para a periferia, que também nunca teve. Então essa eu acho que foi a pior heresia do PT e foi o que determinou a queda dele. Os pobres estavam começando a se tocar. E se os pobres se tocarem, a sociedade muda, sem chance de não mudar. É preciso, a base fundamental da sociedade está na ignorância, na desinformação, no sentimento de inferioridade e impotência da maioria da população, que é a parte mais forte, mais resistente, mais criativa, mais capaz de superar dificuldades, porque trabalha com dificuldade o tempo todo. Quando você trabalha com dificuldade o tempo todo, você cria uma capacidade de superação muito grande. É preciso um trabalho de lavagem cerebral para impedir essas pessoas de tomarem consciência do seu próprio poder. E como é que você vislumbra essa geração que já saiu da faculdade, que teve essa oportunidade e que agora é sem volta? Eles estão funcionando direitinho. Eu nunca vi tanto organismo de informação dentro das favelas. Só a Maré, se não me engano, tem 5 jornais. No Alemão tem Raízes em Movimento, tem a TV Mate com Angu, na Rocinha tem a TV Tagarela. Eu nunca vi tanta informação, tanta gente. E são exceções. O coletivo de Acari também, eu fui lá, inclusive ajudei a pintar. São coisas que estão acontecendo que aparentemente sem contato, sem estar ligado um com o outro, mas está acontecendo em muitos lugares. Em Foz do Iguaçu está acontecendo, no Rio Grande do Sul está acontecendo. Eu acho que é um movimento periférico mesmo de tomada de consciência, só que ainda é embrionário. A gente tem mania de ter pressa, de achar que numa geração a gente vai ver o mundo justo. Isso é ilusão. A gente está participando de um processo longo, lento para a gente, para o meu gosto, por exemplo. Mas eu quero participar desse processo, vendo do jeito que ele está, para poder ter utilidade da minha ação, para não trabalhar iludido, para não ter expectativas e me frustrar depois.
Eu sou, vamos dizer assim, uma pedra numa construção de um muro enorme, milenar. Então eu quero participar disso aqui da forma que eu escolho. E eu vendo esses movimentos, eu tento fazer a ligação. Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo gente criando autonomia. É preciso criar autonomia psicológica, mental, em primeiro lugar. E isso está se criando, aos pouquinhos. Eu acho que intuitivamente. Nas periferias está brotando autonomia. O artista da periferia, que eu não encontrava antes, agora ele não quer mais ser reconhecido pela sociedade, ele quer fazer arte para a galera dele. Outro dia eu entrei em Acari e tinha um cara sozinho, porque os outros estavam tudo em função. E o cara falou, pô, ainda bem que você chegou aqui, meu irmão, a favela é muito alienada, é muita alienação. Na favela não aguento mais tanta alienação. Aí eu lembrei ele, velho, décadas atrás eu entrava numa favela, não tinha ninguém reclamando de alienação. Hoje tem um monte de gente. São poucos, são exceções, mas são altamente contaminantes. E o melhor de tudo, fala a língua daquela área ali. Eu estou cansado de ver acadêmico entrar na favela e sair decepcionado, porque ele não aprendeu a falar a língua da favela. Ele chega carregado do condicionamento da superioridade acadêmica. Ele está com o cérebro lavado, enxaguado, está condicionado, ele não vai funcionar. Vai funcionar ali, na língua deles, cara. E ali é que está a sabedoria. O pânico dos dominantes, a meu ver, é o encontro do saber com a sabedoria. Por isso que há essa defasagem. A linguagem acadêmica ela não é acessível para a maioria das pessoas. Ela é feita para servir de arame farpado, para não deixar o conhecimento atingir a maioria. Então temos uma revolução em curso. É, Eternamente em curso. Não sei se pode chamar revolução, mas o movimento é constante. Tá certo. Então temos mais uma pergunta, agora do André Zanardo, do portal Jurídico Justificando. Olá, Eduardo, tudo bem? Eu sou o André do Justificando. Um grande prazer poder perguntar para você, sou um grande admirador do seu trabalho, da sua pessoa. E eu tenho como pergunta o seguinte, qual que é a ação mais transformadora que você viu acontecer socialmente por coletivos independentes, pessoas, ONGs, algo que tenha valido a pena, você falou, esse pessoal está fazendo um bom trabalho. E a outra pergunta que eu tenho é, você acredita em punição como forma de se fazer justiça? Como, por exemplo, prender alguém? É isso. Um grande abraço. Bom, um movimento que tenha gerado muitos resultados. Eu vejo muitos movimentos, não vejo nenhum especialmente, até porque eu não confio nos movimentos institucionais. Mas eu vejo muitos movimentos brotando, espontâneos, em vários lugares, como hortas comunitárias, como plantio de ervas medicinais, a busca de autonomia. Isso eu estou vendo acontecer e acho isso muito importante. E passa despercebido, e é bom que passe despercebido, porque o controle social é ferrenho. Se percebe que está se criando autonomia, vai combater a autonomia, vai criminalizar a autonomia, porque é concentração de poder, né? A segunda parte da pergunta... A questão da punição, se você sim. Da prisão. Olha, quanto a essa mentalidade punitivista, eu acho que ela é estratégica. Porque se você fizer um estudo psicológico na massa carcerária, você vai ver que mais de 90% ali sofreu crimes do Estado desde a infância, né? E praticamente foi empurrado para o lado do crime. Se o cara não tem condição de consumir e tem uma televisão que planta nele desejos compulsivos de consumo, ele tem uma probabilidade de ir para o crime. São milhões e milhões de pessoas a quem é negada a condição de consumir. E essas milhões de pessoas são assediadas por uma publicidade desonesta, que usa a psicologia do inconsciente para trabalhar os desejos, os valores, a visão de mundo. E os caras ficam loucos para consumir. É natural que se crie uma criminalidade muito forte, muito grande, por indução, inclusive, publicitária. Por isso que eu digo que a atividade da publicidade é uma atividade criminosa, porque induz ao crime milhões de pessoas, né? Cria-se um desejo compulsivo de consumo e nega-se a condição de consumir, a condição legal. Na ilegalidade você tem o tráfico aí convidando os meninos entram para o tráfico sabendo que vão morrer, ou que a possibilidade de morrer é muito grande, mas entram assim mesmo, porque ali no tráfico ele vai ter condição de consumir o que ele acredita que é essencial consumir para ter valor como pessoa. Entendeu? Acho que você pode prevenir o crime. Investe pesado em educação, por exemplo, e você vai ver o crime diminuir. Investe pesado nas condições básicas de vida, na fome, na miséria, no desabrigo, e você vai ver a criminalidade diminuir. Mas isso acho que não interessa para o sistema social, comandado por um punhado de parasitas podres de ricos que não convivem com os problemas do caos social. Moram atrás de muralhas eletrificadas, com segurança armada, quando saem de helicóptero. Gente que tem capacidade de passar a mão no telefone
e falar, senador fulano, eu quero falar com você hoje, pega o meu avião em Brasília e vem jantar na minha casa, para debater uma lei que o cara está querendo plantar lá, para mandar na lei. O Estado reprime, inclusive, as iniciativas autônomas de educação popular, por exemplo. Né? Sim. Você vê o caso dos 23 processados da Copa do Mundo, daqueles 23, pelo menos 8, 10 são professores e eram membros de grupos de educação popular, pessoas que estão sendo perseguidas pelo Estado. Claro. A ignorância é base fundamental, é alicerce da sociedade, que imobiliza. Se você tem instrução... Você não acha que vai chegar um momento em que vai ser preciso flexibilizar porque vai inviabilizar a sociedade? Já estamos vivendo um momento de inviabilização, não? Olha, a vida não está se inviabilizando, né? Ela continua. Sociedade, eu digo. Sim, ela é composta de indivíduos. Né? E há indivíduos que estão se tocando. Há exceções à regra. A capacidade da exceção contaminar é muito grande. Pessoas que começam a ver a realidade do jeito que ela é, passam para outras pessoas. E eu acho que é esse trabalho que está acontecendo. Sem pretensão, sem presunção, sem postura de superioridade, com igualdade de um para o outro. É isso que está acontecendo. As pessoas estão começando a perceber como funciona a sociedade, muito lentamente. Isso é um trabalho para gerações, não é um trabalho que eu vou ver resolvido, mas é um trabalho que eu tenho que participar. Porque se eu não participar, minha vida não tem sentido. Você colocou uma coisa interessante, que é uma relação entre a pobreza e a miséria em um certo tipo de criminalidade. Criminalidade de rua ali, pequeno tráfico, pequeno roubo, pequeno furto. Mas a sua vivência de rua deve ter te dado uma outra noção também, que é a noção da miséria e da pobreza como um fator de criminalização, como um risco maior de ser alvo da polícia. Né? Porque a criminalidade está espalhada pela sociedade, mas a repressão é uma repressão extremamente seletiva, né, com caráter classista e racista. O que você poderia falar dessa sua experiência com a criminalização da atividade de rua? Rapaz, essa é uma constante, né? Eu me habituei a isso. E eu não esperava outra coisa. Eu estava na parte protegida. Quando eu passei para a rua, para você ter uma ideia, eu achava que não passava dos 30 anos. Eu tinha 19, eu tinha certeza que não passava dos 30. E para mim estava bom. Uma das frases que eu falei quando eu saí para a estrada é: para viver essa vida, eu prefiro nem viver. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei para onde é que eu vou, não sei como eu vou viver, mas eu sei o que eu não vou fazer e como eu não vou viver. O resto, eu vou ver o que acontece. Então, para mim, era natural a repressão. Eu jamais me aborreci por ser preso. Recolhido na rua, vamos para a delegacia para me dar uma geral. Agressividade policial, era o que eu já esperava. Então, não me surpreendeu. O que me doía era ver as pessoas que estavam comigo, na mesma classe, na mesma situação, que não tiveram os meus acessos, não tiveram a instrução que eu tive e que se sentiam realmente humilhados. Porque se você olha para a pessoa, o ser humano do policial, o treinamento dele estraga a vida dele e de todo o entorno dele. Ele se torna um cara agressivo, intolerante, violento, potencialmente violento. É como disse o Thomas Sankara, lá na África, um militar sem consciência social é um criminoso em potencial. E o que a gente vê são as forças de segurança cometendo crimes contra a população o tempo todo. Sobretudo os mais pobres, que não tem como correr atrás. Então há uma proteção para as classes altas. Um policial do Leblon, por exemplo, ele foi me pedir documento, me deu boa noite. Documento, por favor. Eu nem entendi. Eu fui abordado por aquele sargento enorme. Ele: boa noite, com licença. Documentação, por favor. Eu olhei para ele e falei: quê? Eu não vi. Documento. Você quer que eu pegue meu documento? Está aqui na bolsa. Eu posso meter a mão na bolsa? Porque na área onde eu vivo, se eu meter a mão na bolsa, os caras tiram. Então é outro tipo de polícia, é outro tipo de trato que dá. Sabe? Na periferia, a polícia é inimiga. Ele é treinado para achar que ali na área pobre, todo mundo tem a ver com a bandidagem. Se você não é bandido, você é parente de bandido, é amigo de bandido, você conhece bandido, você sabe dos movimentos do tráfico. Então a tortura na favela é legalizada. Come solta. Vídeo Casa Amarildo, por exemplo. Por exemplo, ali foi um cara que deu azar. Porque ele era epilético, ele não ia ser morto. Ele ia ser torturado. Mas ele teve um ataque cardíaco e morreu durante a tortura. O que houve? Ele reagiu a uma abordagem policial ilegal. Ele ia subindo o morro com um peixe nas costas, passou por um policial, e o policial meteu a mão na carteira dele e puxou. E ele, mais que rápido, passou a mão e pegou a carteira. Falou: você não mete a mão na minha carteira, não. Você não pode fazer isso. O pai deu um esporro no policial, o policial só marcou ele. E aí falou com a namorada: liga para a UPP e diz que o Amarildo conhece onde tem um depósito de arma do tráfico. A namorada ligou, foi mandada na diligência buscar.
Quem foi na diligência? Aquele policial que violou do jeito dele. Agora você vai ver, meu irmão. A gente encerra o segundo bloco por aqui, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com a nossa última rodada de perguntas. Fica por aí. Estamos de volta com Viva a Roda, agora para o terceiro bloco, a nossa última rodada de perguntas. Vou tomar aqui a minha vez, então, posso? Então, daqui a pouco a gente volta no sentido contrário. Bom, você agora, depois que apareceu na internet, que começou a ser comentado, você está com o blog, né, Observar e Absorver. .blogspot. E vários seguidores te seguindo. Eu vi alguns vídeos seus, você falando sobre, fazendo crítica também à doutrinação religiosa e tal. Você não teme que você acabe sendo colocado nesse lugar? Porque, afinal de contas, assim, Jesus não era cristão e Buda não era budista. Então, você não tem medo de ser colocado nesse lugar também? Não, nem penso nisso. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz, dizendo o que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu acho. Da mesma forma. Com a visibilidade aumenta a noção de responsabilidade. Porque enquanto eu estava no desprezo social, eu podia falar qualquer coisa. Agora, quando eu vejo um monte de gente me olhando e me usando como referência, eu tenho que cuidar do que eu falo. Por causa das interpretações. Eu tenho que tomar mais cuidado. Mas eu estou naquela defesa do ego. Sabe como? Diante do desprezo, eu reconheci o meu tamanho. Agora, diante da supervalorização, eu também reconheço o meu tamanho. Qual é o maior desafio? Não tem desafio. É procedimento. Eu não quero virar um babaca. Da vaidade, né? Um monte de gente que ganhou fama virou babaca. Eu conheci pessoas que foram ganhando fama, daqui a pouco o cara não dá para conversar. O cara virou um trouxa, um mané, se sente superior, fica impaciente, fica mimado. Quer dizer, eu não quero me estragar. Eu acho que fama não modifica nada, para mim. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu vejo gente se aproximar de mim porque eu tenho visibilidade, para ganhar visibilidade. E para mim isso é uma pequeneza, não tem sentido. Fama não é nada, é só responsabilidade. Eu tenho o meu patamar, sou um ser humano normal, comum, igual a todo mundo, com falhas e acertos, com suas buscas, mas um ser humano que não aceitou a mediocrização da vida, não aceitou a padronização, porque com 18 anos já estava vendo que aquilo ali só ia me dar angústia. Já me dava angústia só de imaginar. Eu entrei na universidade e falei, pô, não quero sair daqui doutor. Mas não tinha outra opção, porque era o que a família esperava, eu não queria romper com a família. Então, essa flutuação para baixo e agora está indo para cima, não virou em grana, né? Diz que a fama vem com fortuna, né? Eu continuo na perrengue como sempre, a fama não trouxe a fortuna. Mas eu me sinto a mesma coisa. Agora, vamos inverter a roda? Eu vou passar a pergunta, então, para o André Miguel. Então, você inclusive fez uma crítica bem profunda e interessante sobre o processo dos governos do PT e da pequena inclusão, um punhado, quando na verdade deveria ser uma multidão, né? E você é um homem, é um autonomista, é um cara que defende os movimentos autonomistas, que faz essa boa política. Cooptação. Você acha que isso é uma possibilidade para esses movimentos, é um perigo para esses movimentos? Isso pode ser uma coisa danosa e as pessoas têm que procurar ter uma vigilância constante em relação a isso? E até mesmo em relação ao seu processo, porque, se tornou um cara conhecido no Brasil inteiro e tal. Como é que tu vê isso, Eduardo? Eu não me sinto assim. Agora, a cooptação a gente vê acontecer, né? Desde sindicatos, você pega o representante de classe, bota ele num lugar mais visível de poder e ele vai ser cooptado pelo patrão, pelo poder econômico, ele vai ser comprado, ele vai ser privilegiado. Eu tenho uma grande vantagem nisso, né? Porque eu nasci num lugar abastado, eu convivi com sobras e excessos e luxos, e eu já vi que isso não significa nada, para mim não significa nada. Então não tem como eu ser comprado, porque se eu quisesse isso, bastava ficar ali onde eu nasci. E hoje eu teria isso. Certo. Farturas e tal. E eu queria um sentido para a vida. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais rico do que na época. Porque
A experiência que eu fiz, depois de 20 anos de rua, de vender quadro a óleo, me levou para a galeria, me fez conviver novamente com aquele tipo de mentalidade de classe alta. Aquela mentalidade eu convivia na minha infância, na minha juventude. Então, é uma mentalidade que não me dava uma repulsa ou uma revolta, porque me lembrava a minha infância. Só que nessa situação eu tinha já 20 anos de rua e base vivencial para contrapor argumentos, sem agressividade nenhuma. Só esclarecendo as pessoas dos equívocos, que eram os equívocos que eu tinha na minha infância e na minha juventude, na minha adolescência. Mas aí eu percebi que não dá. Essas pessoas não querem tomar consciência da realidade. Elas querem ficar onde estão, usufruindo dos privilégios, pagando mixaria, vivendo de explorar o trabalho dos outros. Não querem ver a realidade. Bom, então agora passa a bola para o Lucas para fazer sua pergunta. Vou puxar uma leve polêmica com você aqui. Se eu entendi bem, você falou que a gente não deve nem confrontar as instituições, nem disputá-las. Não sei se foi bem isso que eu entendi. Agora, tem instituições que não nos permitem isso. Por exemplo, como a gente estava falando, o sistema de justiça criminal e a polícia. Né? Que a gente pode ignorar essas instituições, mas elas não vão ignorar uma certa parcela da população. Então, me parece que há uma necessidade, sim, de empreender uma luta direta contra o sistema, buscando combater, buscando reduzir esse estado penal. Como é que você vê essa relação com a justiça criminal e a necessidade de ter uma postura mais ativa em relação a eles ou não? Eu acho que a minha postura pessoal, eu não coloco assim, acho que a gente não deve entrar nas instituições. Tem gente que acha que deve, e eu acho que essas pessoas devem fazer o que manda a consciência delas. Eu não entro lá porque me faz mal à saúde. Eu não vejo honestidade nas instituições. Eu não vejo legitimidade nenhuma. Na polícia eu tratei com ela da forma mais bruta. Uma das primeiras coisas que me aconteceu foi perder meus documentos. E eu tinha documentos que a geral parava no meio. Eu tinha a carteira do Exército, eu tinha a carteira de filho de militar, eu tinha a carteira do Banco do Brasil, eu tinha a carteira da universidade. Então, quando eu perdi, creio eu, na rota de entrar em contato com a segurança pública da forma mais desprotegida. E eu aprendi que o policial, ele está acostumado a tratar com raiva e com medo. Se ele não encontra em você nem raiva, nem medo, ele te estranha. Então, se o policial fala comigo, pode estar berrando, eu respondo a ele como se ele estivesse sendo educado. E falo com a maior calma do mundo com ele. E eu sinto que com pouco tempo ele já não quer mais tratar comigo. Eu sou um ser estranho. Eu devo ter costa quente, esse cara está muito calmo, tem alguma coisa aí. Não estou entendendo, ele não está reagindo como eu espero. Aí o cara me manda embora com um grito. Some daqui! Tá, obrigado, bom serviço. Estou indo embora. Estou tratando com uma segurança pública que é hipócrita. E ele, o agente, não sabe disso. Ele está com o cérebro lavado, enxaguado, preparado para fazer exatamente o que ele faz. Ser agressivo, ser desrespeitoso. Se ele julga que você é pobre, ele já te supõe cúmplice de algum crime, de algum criminoso. Você conhece, você sabe. Ele já supõe tudo que você diz é mentira. Ele está lavado e enxaguado para ser assim. Então eu não tenho que pessoalizar a coisa. Eu vejo ele como um Estado, que é um Estado hipócrita, é um Estado criminoso. Dele eu espero qualquer crime. Não me espanta. Como é que isso vai mudar? Eu não sei, velho, como é que isso vai mudar. Mas eu já tive vários contatos com policiais que se abriram comigo por essa maneira de eu tratar e mostraram inconformação com a força, a desilusão. Eu pensei que ia servir mesmo à sociedade. Você tem que conviver com um monte de falcatrua, um monte de crime. Sabe? A instituição é criminosa, como é criminoso o Estado. Toda a estrutura social é criminosa, dominada por um punhado, é hipócrita, é mentirosa, é indutora, é mediocrizante, é frustrante, é sacana, é filha da puta. Então, tudo que vem de lá vai vir desse jeito. A saúde pública, como é que trata as pessoas pobres? Quantas vezes o cara vai levar a avó no médico e não tem médico? Tem que chegar às 5 horas da manhã, ficar numa fila, 7 horas da manhã os caras abrem para a senha, você vai ser atendido meio-dia e o médico não está. Ou se está, te atende em 15 minutos, sem nem olhar para a sua cara. Isso está em todas as instituições, na saúde, na educação. Os vocacionados, eles são potenciais frustrados. O cara que entra para a polícia pensando em causar paz pública, ele vai sofrer muito. O cara que vai dar aula por vocação de professor, ele vai se frustrar muito, ele vai ser perseguido e discriminado. O médico que ama o ser humano, que como deve ser, ele vai ser discriminado no meio médico. O médico bom é o que receita remédio, que atende rápido e ganha um montão de dinheiro. A pessoa vai entrar para a medicina pensando em ganhar dinheiro. O cara quer ganhar dinheiro. Vai para o comércio. Se forma em engenharia. Faz qualquer coisa, mas não vai para a medicina, você vai se tornar um torturador.
E até discriminam os pacientes quando vêm com outro discurso, né? Já aconteceu comigo, eu falava, mas o que eu tenho não dá pra gente montar uma dietinha? Tá maluca? Que mané dieta? Já aconteceu comigo. Assim, como é que um médico não entende que o alimento é o remédio? Ah, não, ele foi programado. Quem dá aula para os médicos? Laboratório. Ele jamais vai dizer para você que você está com hipovitaminose B, você precisa do complexo B. Ele não vai falar com você, olha, como arroz integral, que o arroz integral tem todo o complexo B. Olha, o trigo de quibe tem todo o complexo B. Não, ele vai te dar um remedinho. Vai na farmácia e compra um complexo B. Que vai acostumar seu corpo a receber a vitamina pura e vai perder a capacidade de extrair a vitamina do próprio alimento. A medicina lucrativa é a medicina criminosa. É essa medicina que permite que as pessoas morram na porta do hospital por falta de atendimento, porque não tem dinheiro para pagar. Que trata o mais pobre com desprezo. É feito para não funcionar. A saúde pública é apavorante. E não é apavorante à toa, não. Os planos de saúde estão aí elegendo os legisladores. Então tem que ter uma saúde pública apavorante. Aí o motorista de ônibus ele precisa de um plano de saúde ralé. Está cheio de plano de saúde popular. Se ele quebrar uma perna, ele vai ser atendido. Se ele tiver uma doença grave, jamais. Mas ele precisa da segurança psicológica, ele tem um plano de saúde que ele não vai cair na saúde pública, ele tem medo da saúde pública. Sabe? O Estado é tão criminoso, tão dominado, que ele procede criminosamente em todas as suas áreas, sem faltar nenhuma. Bom, a última pergunta agora do Sérgio. O John Lennon, quando ele escreveu Imagine, ele fez uma confissão e ao mesmo tempo ele expressou uma esperança. Ele admitiu que ele poderia ser acusado de ser um sonhador. E a esperança dele é que ele não fosse o único. Você, de alguma maneira, com essa sua pregação, teme ou já foi acusado de ser um sonhador e, ao mesmo tempo, você faria um contraponto ao pragmatismo, que é o acompanhante mais permanente do excesso de individualismo na sociedade atual? Pragmatismo não é prática. Ele não é necessariamente ruim. É preciso da prática para a gente viver. Eu nunca pensei nos perigos de dizer o que eu penso, inclusive porque eu não me sinto pregando nada. Eu estou dizendo o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso, somente. O que pode estar errado, não é nenhuma verdade. Com essa repercussão, não sei, pode ser... De vez em quando alguém fala, você não tem medo, não? Não, eu tenho medo de uma vida sem sentido. Que eu vou morrer, eu vou morrer. A maior parte da minha vida eu já vivi, estou com 57 anos. Se alguém quiser abrir a porta para eu passar, beleza, eu não vou me jogar, não vou arrombar essa porta. Mas na hora que eu for, eu já consegui o que eu quis com 19 anos. Eu quero, quando morrer, comemorar a minha vida. E eu posso morrer agora, que eu comemoro. Eu gosto da vida que eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, dentro do possível, dentro dessa sociedade espúria, né? Mas eu procuro pensar com a minha própria cabeça, eu vejo os condicionamentos sociais, não tenho os valores dessa sociedade, tive que desenvolver meus valores. Agora, a consequência disso é a minha satisfação. Se alguém se revolta e me dá um tiro, tá tranquilo, não tem problema. Vai ter até uma honra. Mataram gente muito boa, né? Malcolm X, Martin Luther King, tanta gente que mataram aí. John Lennon foi morto por um fanático, né? Pois é, um fanático insuflado pela CIA, porque realmente ele estava denunciando o poder banqueiro. Estava denunciando a falsidade do Estado. E ele é Yoko Ono. Por isso que ele precisou ser morto. E o convencimento que fizeram no fanático dele lá é de que ele estava virando um cara comunista. Ia sujar a biografia tão linda dele. De Beatle, de músico, de poeta. Ele tinha que ser morto, porque ele estava estragando a vida dele. E aí o fanático foi lá e matou o cara. O cara passou para o outro lado, velho. O outro lado não pode ser pior que esse aqui, não, velho. Para ser pior que isso aqui, tem que fazer muita força. E eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu sinto que a vida não acaba na hora que o corpo cai. Assim como quando eu tive filhos, eu percebi que eles não estavam começando ali. Eles já tinham bagagem anterior. Isso aí, eu não encontro explicação para isso, não. As religiões tentam, mas é aquela coisa. Eu não permito que a minha razão se meta a explicar o que ela não é capaz de alcançar. Eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. E o ridículo é ficar explicando o inexplicável, concebendo o inconcebível, e você acaba tendo que impor sob ameaça. Ou você acredita, você está no inferno para o resto da eternidade. Eu prefiro ficar na ignorância, eu não tenho nenhum problema com a ignorância. É ela que abre um campo para eu aprender o tempo todo. Eu não preciso explicar as coisas que estão fora do meu alcance. O que eu tenho que entender é aqui, à minha volta, como é que eu me relaciono, o que eu quero do mundo, que sentimentos eu produzo em mim, que sentimento eu provoco nas pessoas à minha volta. Sabe, ter o prazer de saber que eu posso voltar em qualquer dos lugares que eu fui na minha vida e vou ser bem recebido. Que eu só deixei amigos. O fato de eu ser um banido familiar, que a família cortou relações, a última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto.
sabe? Abriu a possibilidade de eu perceber que a família é enorme, cara. Muito maior do que o que eu pensava. A família é a humanidade inteira. Eu acho que nós somos uma família planetária caminhando em direção à harmonização social. E nós viemos num processo de milênios, que vai continuar por milênios. E a gente tem um espaço de algumas décadas para participar disso aqui. Aí eu tento participar da maneira que eu escolhi, porque eu percebi que tudo que a gente tem é programado, é induzido, é condicionado. E quando eu tentei me descondicionar, eu comecei a ser reprimido. É natural. Eu acho até que eu fugi da pergunta, né? De uma forma. Se quiser. Uma resposta não linear. Mas você citaria alguma pessoa que te inspira? Muitas pessoas me inspiraram, né? Em seus momentos. O Gandhi, por exemplo. O Einstein também. O Malcolm X, apesar da apologia à violência. Tanta gente. O Lennon também. Raul Seixas. Cora Coralina, Paulo Freire. Tanta gente boa. Trabalhando no mesmo sentido que eu sinto que eu trabalho. Cada um à sua maneira. E tem, assim, um monte de gente trabalhando. A humanidade é como se fosse um garimpo, sabe? Aquele montão de cascalho, terra, pedra sem valor, mas ali no meio tem as pedras preciosas. Uma vez um garimpeiro na Amazônia me falou, a percentagem é de 2 toneladas de cascalho para 1 grama de ouro. Você transporta isso para a humanidade. E você vai ter que tratar com cascalho. Você não pode estar com raiva de cascalho. Você está procurando ouro. Não é combater, não é disputar, é servir, é compartilhar. São conceitos de vida que melhoram a vida da gente. Eu não posso querer impor isso à coletividade. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, de fazer as pessoas ficarem mais conscientes. Não, velho. Eu estou trabalhando na minha consciência e isso emana para fora. Fora do meu poder, da minha decisão. Eu seria pretensioso se eu quisesse conscientizar as pessoas. Por isso que eu falo, não faço pregação. Eu não defendo ideia nenhuma. Eu digo que eu estou vendo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Que não tem pretensão de ser verdade nenhuma. Mas o que eu vejo na sociedade eu acho óbvio demais. Uma falcatrua plena, total, ampla, geral e irrestrita. Só salva o topo da pirâmide, que são os banqueiros que tomaram o lugar dos nobres, dos reis e rainhas. A estrutura é a mesma, piramidal, com a base necessariamente desinformada, desinstruída, cérebro lavado, enxaguado, imóvel, para servir de alicerce. Se o alicerce se movimenta, a casa cai. Gente, acabamos com a casa caindo. Terminar, porque precisamos dar um corte. O papo foi maravilhoso. Queria agradecer a sua presença, o nosso convite. Agradecer também ao André, ao Lucas, ao Sérgio, agradecer por poder estar aqui com você hoje. E se você que está aí do outro lado está afim de ver a nossa peneira aqui de cascalho para catar essas pepitas que estão soltas por aí, apoie o nosso canal, o Viva Roda. A gente ano que vem começa mais uma temporada e a gente vai abrir um crowdfunding. Então, se você quiser continuar vendo as pepitas aparecendo por aqui, dá uma força pra gente nesse nosso crowdfunding. E o nosso endereço é youtube.com/Viva Roda. Não deixe de se inscrever aqui embaixo para você ficar ligado sempre que tiver vídeo novo na área. A gente volta por aqui no ano que vem. Aguardem.